Existem mulheres que realmente ousam, realmente vão além das suas possibilidades, que fazem até mesmo o impossível. E é sobre isso que a gente vai falar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Se você não conhece a Invisto para Você, a Invisto para Você é uma empresa no Brasil que tem sede também nos Estados Unidos, chamada Fine Wolf. E o que nós fazemos? Nós ajudamos você a realizar sonhos. Se você ainda não viu várias lives que nós fizemos, quantos sonhos realizados. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial que tem realizado sonhos, tem feito coisas ousadas e a gente vai ouvir a história dela. Mas antes, eu preciso de você. Eu preciso que você pegue esse aviãozinho e já manda para todo mundo aí. Eu vou mandar para todo mundo. Hoje nós começamos mais cedo, o pessoal está acostumado às 7, mas nós somos mulheres muito ocupadas, então a gente vai começar mais cedo a live hoje. E vamos terminar mais cedo. Mas, se eu fosse você, eu não deixava de ficar até o finalzinho. Porque, gente, a história da Yasmin é maravilhosa. Eu vou mandar para mais um pessoal aqui ainda. Mandar para muita gente. A Márcia aqui, eu já vi que tá aqui. Não vou mandar para ela não, porque ela já tá aqui. Já tô vendo. Sejam bem-vindos! Rodrigo, Edmilson, Daniela, Adriana. Adriana tá sempre aí também, né? Isso aí. Gente, só lembrando, nós temos a Invisto para Você no Brasil. Já estamos completando há 7 anos. Mês que vem vamos completar 7 anos. Estamos na promoção dos 7 anos. Então, se você não conhece ainda a promoção, entra lá na nossa comunidade, tá? Depois eu vou deixar, entra na nossa comunidade para você ficar sabendo de tudo das promoções que tá rolando aí dos nossos 7 anos de Invisto para Você. E nós temos a Fine Wolf aqui nos Estados Unidos. E a Yasmin, eu vou chamar ela mora aqui nos Estados Unidos e ela tem uma história aqui, mas claro que ela já estendeu para o Brasil também. Então a gente já vai conversar, ela já pediu a solicitação. Vamos ver se ela já consegue entrar. Deixa eu ver. Isso aí, aceitei aqui. Vamos lá, Yasmin. Deixa eu ver. Tô convidando você aqui de novo. Vamos ver, porque hoje a gente tem uma história incrível. Vê se tá rolando aí. Tá indo? Aceitei. Você pediu aqui, né? Eu pedi. Vamos lá. Yasmin, ela mora... Deixa eu ver. Aceitei, tô aceitando, Yasmin, mas ele não tá entrando. Deixa eu ver aqui. Não está conseguindo participar. Deixa eu tentar te convidar, tá? Ó, vou te convidar agora. Tô te convidando. Verifica aí se você... Aí, agora sim! Agora foi. Eita, mulher linda! Ai, obrigada pelo convite, Rô. Muito obrigada. Ah, não, você, olha, eu sempre me surpreendo com você, tá? Você é uma mulher surpreendente. Ai, obrigada. Obrigada. Yasmin, mas primeiro, quero saber um pouquinho de você, onde você mora e como que você veio para os Estados Unidos, de uma forma resumida. O pessoal sempre ama saber. Então, fazem 11 anos que eu vim para os Estados Unidos e me identifico muito com você, Rô, porque eu também tenho uma história bem parecida de mudar de carreira. Eu era advogada no Brasil e não estava feliz e sentia que aquele não era meu propósito, apesar de amar a área de direito, e sabia que meu propósito estava na educação. Só que eu nunca quis dar aula no Brasil, porque eu achava que no Brasil não é muito valorizado, professores não são valorizados, o que é real. Então eu comecei a estudar possibilidades de como eu poderia
fazer o meu propósito, que é na educação, mas ao mesmo tempo ter uma renda boa. E aí comecei a estudar possibilidades e vir para os Estados Unidos fazer um mestrado seria a melhor possibilidade que eu teria de talvez dar aula em faculdade, talvez ficar aqui ou talvez ir para a Europa. Mas meu plano nem era ficar aqui, era vir fazer o mestrado por 2 anos e depois ver as possibilidades de dar aula em universidade ou o que eu faria, né? Então, quando eu estava aqui, comecei a ter muita gente pedindo para eu dar aula particular por fora da universidade, porque eu dava aula, fazia o mestrado, dava aula na universidade, e aí muita gente que fazia aula comigo na universidade pedia para dar aula particular por fora. Aula dentro do direito ou não? Inglês, inglês. Aula de inglês. Porque o Então você já mestrado veio fluente do Brasil com o inglês. já eu dava para fazer a faculdade. Minha família nunca teve dinheiro, nunca teve como pagar a universidade nem nada. Então, eu era bolsista 50% no Brasil, fiz uma prova e era bolsista na faculdade, mas os outros 50% eu pagava dando aula de inglês. Olha que legal. Então, eu já tinha isso, já sabia que eu gostava muito de dar aula. Aí, quando eu vim para cá, eu já vim fazer o mestrado em Second Language Acquisition, que já era para eu mudar a profissão mesmo, já estava nesse processo de mudança de profissão, assim como você fez também, né? Uhum. E aí começar, foi tudo muito orgânico, muito natural. Eu não planejei nada. E quando eu vi, eu já estava com muitos alunos particulares. Uau. Não Isso é cabia legal. mais na minha casa, eu não tinha mais como dar aula de casa, eu tinha que alugar um local para poder continuar dando aula. E as coisas foram acontecendo. Eu aluguei um espaço, comecei com um espaço, uma sala de aula, aí fui para um local com duas e contratei um professor para me ajudar. E fui crescendo, crescendo, mudei 4 localizações e hoje a gente Uau. está numa localização que tem 11 salas de aula. Eu tenho Uau. 12 11 professores na salas de escola. aula de Aham, inglês. sim. Uau. E a gente tem 12 professores hoje na escola, recepcionistas, minha mãe gerencia a escola para mim e eu dou Virou aula uma mega ainda. empresa, na verdade, É né? uma Uma empresa, empresa. sim, uma pequena empresa, né? Não, mas é. Que legal. Se você sempre teve também esse ato de empreender, né? Porque Sempre, é um empreendedorismo isso. sempre. Então, estando na escola, a maioria dos meus alunos trabalhava em construção. E eu comecei a me interessar por essa área de imóveis também. Então, comecei a pesquisar, porque no Brasil eu já tinha, eu trabalhei com alguns advogados que faziam leilão, né? Trabalhavam na área de leilão. Então, eu comecei a investigar como funcionava aqui. Aí, sempre estudando, eu sempre gostei muito de estudar, como eu amo até hoje estudar. Muito legal. Aí comecei a estudar sobre isso, como comprar imóveis em leilão, como fazer isso e tal. E sempre sem medo de arriscar. Eu sempre não tive medo de arriscar. Muito bom. Como eu vim do nada, Rô, eu sempre falo, se eu tiver que voltar para o nada e reconstruir tudo de novo, eu sei que eu vou fazer. Então eu não E a tenho gente medo. reconstrói muito mais rápido. Aham. Porque a gente já sabe o caminho, a gente já tem o conhecimento. Então a gente constrói muito mais rápido, é bem isso. Exatamente. Então eu nunca tive medo nenhum. E a gente aprende também aonde arriscar, né? Onde é Sim, um risco que você pode arriscar, onde é o risco que você não deveria. Então, eu comecei a pegar o dinheiro do mestrado que eu tinha guardado e colocar nas casas de leilão. Porque uhum. você tem que ter o dinheiro guardado para o mestrado, né? Então, em vez de estar pagando o mestrado antecipado, eu comecei a investir no leilão. Quando eu pegava o dinheiro de volta das vendas, eu colocava de volta no mestrado. Então, eu comecei a trocar onde eu estava colocando dinheiro. E com os meus próprios alunos, eu comecei eles começaram a trabalhar para mim nas casas, porque você compra casa de leilão, às vezes está bem abandonada, né? Uhum. E eles trabalhavam para mim nas casas no final de semana, porque eles tinham o trabalho deles durante a semana. E eles traziam material que sobrava das obras, então eles me ajudavam muito também. Sempre fui Uau, abençoada, Rô, de achar, de pessoa, Deus colocar no meu caminho pessoas maravilhosas. que legal. Aham, eu sempre digo, se tem algum sentimento de que tem um favoritismo de Deus, eu me sinto filha favorita, porque Deus Eu sempre, também. Eu Deus também, sempre. não sei. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Então, podem achar ruim se eu falo isso, mas eu sempre falo, acho que Deus tem os favoritos, porque eu me sinto É, sempre que bem.
Deus coloca as pessoas certas da minha vida e os meus alunos me ajudaram muito com isso, porque eu gastei muito pouco e conseguia crescer um portfólio de casas só com isso. E aí não vendia mais. Eu comecei a alugar as casas e segurar. Porque eu comecei a perceber que valia muito mais a pena eu segurar, alugar e esperar essas casas valorizarem do que vender do jeito que eu estava fazendo antes. Sim, é Porque, o que a gente está fazendo no portfólio. A gente está exatamente. construindo, depois vamos comprar umas nos leilões e vamos acumulando. A gente vai fazer um portfólio imobiliário. Igual você fez, Exatamente. né? Aham. Você fez um portfólio imobiliário, né? E segurei por muito tempo. Então, a maioria dessas casas não eram áreas muito boas, eram áreas no centro. Como eu morava em área bem precária no Brasil, eu nunca tive medo de ir nesses lugares, ver as casas. Então, hoje até vejo que corri muito risco fazendo isso, mas graças a Deus, na época, eu não pensei muito nisso. Ia nas casas abandonadas, via como estava a situação, comprava, fazia, ia na obra, checar e Boa. alugava para pessoas também. Eles chamam de Section 8 aqui, que é quando o governo ajuda a pagar O o aluguel. aluguel. Então era muito bom, porque às vezes tinha um aluguel garantido, mas muitas casas foram situações bem ruins, sabe? De não receber e tudo, mas eu sempre tive a visão a longo prazo, que a um certo momento, quando eu atingisse a um certo valor, eu poderia vender. E foi isso que Que eu fiz. legal. Muito legal. E aí, como que você nos conheceu? Acho que foi através da Estela, né? Ela, aham. Conversando com a Estela sempre soube que eu gosto muito de estudar, sempre, porque mesmo fazendo isso com as casas, eu tinha até te falado, né, que eu investir em ações uma época, e eu não faço nada sem estudar, eu não me coloco em nenhuma situação sem eu estudar antes, sem eu ver realmente como funciona. É verdade, gente. Inclusive, ela fez o meu curso, a minha mentoria, né? Uhum, sim. Então, hoje eu digo que eu confio na rua de olhos fechados, mas no começo, sem conhecer, não tem como, né? Você precisa saber quem é a pessoa, o que que a pessoa faz, e como faz, e por que E o faz. legal é que quando você me conheceu, acho que a Estela falou de mim para você, né? Vocês estavam, Uhum, né? foi. E aí eu lembro que você fez uma varredura da minha vida, não foi? Isso. Ela é Isso. advogada, gente, né? Olhar de advogado você já sabe, né? Então você fez Isso. uma varredura da minha vida, né? Isso, eu não tenho nem vergonha de falar. Eu comecei a assistir vídeos teus, e nos vídeos eu até comecei a ler comentário, né? Porque às vezes, né, se a pessoa tem Claro. alguma coisa, rabo preso com alguma coisa, nos Uhum. comentários você pega essas coisas. E não tinha nada. As coisas que tinha sobre você eram todas falando como você era uma pessoa maravilhosa, como você tinha mudado a vida de muitas pessoas. Então, assim, eu comecei a ver coisas até de anos atrás, de quando você ainda estava nessa transição de tudo. E aí, eu não, de imediato foi isso, né? E aí, comprei o curso online primeiro e comecei a fazer o teu curso só o dos vídeos lá, das aulas, e comecei a ver que realmente você sabia sobre o que você estava falando, né? Mas daí quando eu fiz a mentoria, aí eu falei, eu sou chata para falar quando alguém é conhecedor do assunto, porque hoje em dia muitas pessoas na internet, todo mundo é expert em tudo, né? É verdade. A pessoa faz 3 vídeos com um texto que ela pegou no Google e a pessoa já No é chat expert. GPT, Aham, também, também. E aí a pessoa já é especialista no assunto. Então é muito difícil você saber se as pessoas realmente são especialistas no que estão dizendo. Mas fazendo a mentoria com você, eu posso dizer que você é uma das grandes mulheres que eu tenho o prazer de conhecer na minha vida e admiro muito, porque você tem muito conhecimento sobre o que você está fazendo, você não cansa de estudar, de se atualizar e está sempre em cima de tudo que está acontecendo. Então, esse é um dos fatores determinantes, não só de eu ter investido com você, mas de continuar fazendo. E como eu te falei, a mentoria agora a gente acabou, né? Mas qualquer curso que você lançar, qualquer coisa, mesmo que seja alguma coisa que eu saiba, eu quero fazer. Porque já eu sei tem. que. Você já vai estar para o próximo. O próximo é a mentalidade financeira. Nós vamos começar em setembro. Já está tudo preparado. Já vamos começar os vídeos dos lançamentos para
mentalidade financeira. É para destravar a mente, porque por mais ousada que você é, e você é empreendedor, e eu sei que você já fez muito dinheiro e tem feito muito dinheiro, sempre a gente tem coisas para destravar. Sempre, Muito. sempre tem coisas para destravar. Eu lembro uma situação que eu ganhava um valor e eu ia só até aquele topo e eu não conseguia passar daquilo. E era somente uma crença limitante, que eu não merecia além daquilo. Depois que eu Uhum, quebrei aquilo, que eu entendi que eu quebrei aquilo, mas não deu um mês, eu já estava ultrapassando o valor, sabe? Então, uhum. por mais que a gente vai, sempre vai haver as crenças limitantes. Então, por isso que a gente quer lançar esse curso. Então, você já está dentro do próximo curso. Tô Setembro dentro, a Rô. gente já volta. Com certeza. Mesmo que seja um tema que eu acho que já sei. Eu sei que você é um Exato. poço de sabedoria e eu vou estar com certeza participando. Sempre vai ter conhecimento. E eu também não sei tudo, por isso que eu trouxe uma coach que já estudou, que fez o curso mais profundo, sabe? Então ela Uhum. vai estar comigo também, que também é a minha cliente. Ai, E, legal. e aí, uma coisa legal que você me chamava a atenção sempre foi porque você tinha a meta, né? Se não quiser, não precisa falar o valor, mas desde o início, a Yasmin chegou para mim e ela falou: eu vou investir com uma meta. Ó, Adri, Adri, ó, a Adri tá ali, ó, eu também quero. Adri, a Yasmin tinha a mesma meta que você, tá? Não vou contar porque é uma coisa particular, mas a Adriana chegou bem assim. Eu falei: olha, eu tenho uma cliente que chegou aqui com essa meta e ela atingiu, né? Aham. Então você chegou com uma meta e você foi indo, né? E já tem uma nova meta agora também. Ah, é? Já tem uma nova. Já tem para o ano que vem. Então, esse ano eu atingi a meta e todo o dinheiro que eu recebo dos rendimentos eu não gasto, eu continuo trabalhando normal, minha vida não mudou. Uau! Eu faço tudo, ainda dou aula de manhã cedo, faço tudo. E não mudei nada. E esse dinheiro continua sendo dinheiro só para investir. Então, Uau! todo esse Gente, valor. olha só, isso é interessantíssimo, porque é aquela coisa que não sobe na cabeça, né? Uhum, Hoje eu estava falando com uma cliente, eu falei: gente, você só vai saber que você nem precisa de tanto dinheiro quando você tiver. Porque é, quando você não tem, você acha que você precisa, mas depois que você tem, você vê que você não precisa de tudo aquilo, né? E aí é exatamente. que a gente multiplica mais. A Uhum. multiplicação acaba sendo natural, né? Natural. E aí eu também percebi que não tendo a preocupação, porque a escola é minha paixão, eu digo que é o propósito que Deus colocou no meu coração, é um propósito de vida. Eu jamais, jamais fecharei a escola. Eu espero que a escola ainda seja um legado depois que eu morrer e continue aí, porque muda a vida de muita gente. Então, hoje em dia, eu nem tiro o salário da escola mais para mim. Uau! Então, hoje em dia, a escola é realmente. Eu trabalho 100% de coração na escola. É meu propósito. Estou lá todo dia, 8 da manhã, dando aula para o pessoal cedo, ajudando os alunos que precisam, ajudando os alunos em processo de imigração também. Não mudei nada disso, apesar de ter atingido a minha meta. Que legal, muito bom. Mas eu sei que você tem realizado alguns sonhos, né? Muitos. Muitos. Quais são os sonhos que você começou a realizar depois que você começou a investir? Porque a Yasmin, ela tem investimento aqui nos Estados Unidos e no Brasil, né? Uhum. Quais são os sonhos que você começou a realizar? Alguns sonhos eram de investimentos variados. Então, por exemplo, eu tinha sonho de fazer na área de comercial. E aí comecei agora que eu tenho os investimentos e os rendimentos, eu estou investindo mais na área comercial de imóveis também, Legal. fazendo construção comercial. Vou fazer um pequeno. Eu tô até nesse processo de. Amanhã eu tenho fechamento do terreno. Eu vou comprar um terreno que a gente vai fazer a subdivisão de 4 lotes e fazer 4 casas. Então, esses Uhul, eram já tá sonhos de. fazendo um loteamento. Sim, de coisas maiores que eu nunca tinha feito antes. Então, essas Que coisas são lindo. bem. Me anima muito. Eu não penso, às vezes, nem nos números, sabe? São só coisas que me deixam muito. Como que eu posso dizer? Exciting. É muito animador fazer essas coisas Animada. assim. Aham. Uhum, É muito legal, né? E é muito muito. legal porque você vai crescendo e naturalmente você vai acabando transbordando na vida das pessoas ao seu redor, não é? Você falou tudo, porque eu sempre penso, sempre tive isso na minha cabeça desde que eu
quando não tinha dinheiro, sabe? A maneira mais fácil de você prosperar é você ajudar os outros, que daí Deus cuida do teu. É E você bem ajudando dos outros, ajudando os outros. Então, o investimento que eu tenho no Brasil, o rendimento no Brasil, é basicamente quase o valor todo eu uso em caridade. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a amém, Deus. amém. E é tudo para Deus mesmo. Que Então, lindo! lá eu tenho projeto com as crianças do nono ano, onde eu faço os cursos de inglês gratuito nas escolas públicas. A gente começou agora nas escolas de Santos, então eu pago o salário dos professores, uniforme dos alunos, o material. Uau! E aí também ajudo até que a Estela me apresentou um projeto lá de Recife, que eles ajudam crianças com câncer. E aí eu sou comprometida mensalmente a ajudar esse projeto lá. Eu não gosto de falar muito de coisa Eu de sei. caridade, Uhum, sim. porque a gente não faz isso para se promover, Não. mas às vezes tem alguém assistindo que tem interesse de colaborar, são coisas que às vezes você não sabe quem ajudar ou onde ajudar, né? São projetos que eu apoio aí, que se alguém tiver interesse em ajudar, eu direciono como fazer. Ô, gente, e só lembrei agora você falando dos projetos. Ano passado, no aniversário de 6 anos, foi Yasmin que ganhou o vídeo. Se você não fez Aham, o vídeo, faz o vídeo. Ó, você pode fazer esse ano de novo. foi. E aí, a Yasmin, ela ganhou o vídeo. E ela pegou esse dinheiro e doou, né? Você Foi pro doou. projeto. Foi pro Aham. projeto, né? Então Foi foi sim. muito legal. Muito legal. Então, e também eu tô tendo a possibilidade de ajudar algumas pessoas da minha família. Tô ajudando uma prima minha que tá fazendo faculdade, tô podendo ajudar ela com a faculdade. Então, não é só sonho meu, eu tô conseguindo ajudar outras pessoas a realizar os sonhos delas também. Que lindo. Mas um sonho que eu sempre tive era poder ser capaz de estudar muitas coisas, mesmo, né, mesmo tendo minha carreira estabelecida, tudo. E estudar é caro, né? Estudar hoje em dia é caro. Então, eu digo para Ainda quem está mais na aqui. dúvida, e, Aqui. va- e vale a pena, mas vale a pena, é investimento, não é gasto, né? Exatamente. Então, quem está aqui assistindo e acha assim, ai, talvez a mentoria seja cara, ou eu não sei quanto vai ser esse curso da Rô, são coisas de qualidade. Eu pagaria a mentoria, eu diria que pagaria 10 vezes mais até se ela cobrasse, porque vale cada centavo. Você vai fazer aquele dinheiro que você está pagando pelo curso que você está fazendo com a Rô, porque o conhecimento você vai acabar gerando dinheiro com aquele conhecimento. Então, E gera uma tranquilidade de você entender o mercado que dá para fazer, que esse valor que eu dou é um valor dentro do mercado conservador, bem né? conservador. Tem dias que um dia o mercado sobe 14, 16, 18%, né? Exatamente, Rô. Aham. E daí, um dos sonhos também que a gente falou sobre isso essa semana, que você perguntou, você tá pilotando um avião? Eu falei, sim. Gente, você pilota avião, como é que Então, foi agora. isso? Então, meu pai sempre foi mecânico de avião Olha só. e eu sempre fui apaixonada por coisas radicais. Eu gosto muito de coisas radicais, né? Eu faço luta, eu gosto de atirar, eu gosto muito de armas. Uau, é, então, eu sempre gostei de tudo isso. E todos esses hobbies são caros, né? É são caro você. caríssimos, Tudo, aham. tudo é hobby caro. Mas agora, tendo essa tranquilidade dos investimentos e tudo, eu tô fazendo aula de pilotagem. As aulas são muito caras. Imagino. Cada aula, às vezes, dependendo de quantas horas você voa, pode ser US$ 400, US$ 500 cada aula. Então, o Nossa. valor é alto. Mas, graças a Deus, estou fazendo isso e vai ser por hobby. Porque eu tenho certeza que um dia eu vou ter meu avião. Então, eu tô já fazendo as Uau! Ó, gente, ela falou pra mim que quando ela estiver voando, ela vai vir aqui em Miami me buscar, ó. eu vou buscar mesmo. Vou sim, vou. Que legal! E qual que é a possibilidade de você estar formada, de você começar a pilotar? Então, como eu não tenho pressa, que eu não estou fazendo isso por trabalho nem nada, você precisa ter 40 horas para tirar a licença de piloto privado. Eu estou em 27 horas, então seriam 13 horas mais, eu já poderia tirar. Uau! Como eu não faço aula assim todo dia, eu faço às vezes uma, duas vezes por semana, é, talvez leve um pouquinho mais tempo, porque entre uma aula ou outra eu acabo tendo um gap de informação e acabo tendo que repetir muitas coisas às vezes. É,
a pilotar avião é uma área que eu nunca tinha estudado na minha vida, que é a área de exatas, e você tem que estudar muito, né? Física, cálculo, porque não é que nem um carro, que você só entra lá e, né, e começa. Você tem que calcular tudo, você tem que calcular distância, altura, peso, Nossa. quanto de combustível tem no avião, pressurização, você tem que estudar clima, o tempo, porque uma nuvem tá assim e outra nuvem tá de outro jeito. Então, Uau. tudo isso é muita informação. E antes eu estudei direito e na Coisa área de totalmente diferente. totalmente diferente. Então, é uma coisa totalmente nova. Eu imagino que eu demore um pouco mais do que 40 horas para tirar e não tô com E pressa. até bom, né? Você fazer mais, fica com segurança e tudo, Sim, né? sim, sem pressa nenhuma. Que legal. E você quer comprar um avião, então? Sim, vou comprar um avião. Eita, olha só, gente. Ó, eu não penso nisso, mas se eu ver você, eu falei, eu também acho que vou querer. Né? Eu tava conversando com o Alisson esses dias. Aí ele está fazendo aula de avião, eu falei, tô. Ele, você vai me fazer abrir o computador e começar a trabalhar agora que eu vou querer um avião também. Eu falei, É isso, e é bem isso. Você faz e você vai incentivando as outras pessoas, né? sim, sim, eu Ó, acho maravilhoso. Se alguém conversa comigo e se sente motivado a ter metas grandes na vida, eu acho maravilhoso, porque a gente tem que com sonhar grande certeza. mesmo. Exatamente, porque você provavelmente também foi inspirada por outras pessoas, não é? Uhum, Outras sim, pessoas te inspiraram, né? com certeza, com certeza. Ó, o Luiz está dizendo assim, ó, que legal o nome Yasmin, seu nome é lindo, o nome da minha filha também. Ai, obrigada. O Luiz fez numa live comigo, foi um dos primeiros a fazer. Ele também é meu cliente há muito tempo. E ele falou, e a Yasmin, ele paga os rendimentos da Invisto, pagam a faculdade de medicina da Yasmin. Ah, eu lembro disso. Isso, e o Luiz falou: olha, se tem uma pessoa que é abençoada, é isso, Yasmin. Então, ó, tem tudo a ver com seu nome também, né? Eu sou com certeza também, igual a filha dele. Oi, Muito Yasmin. legal. E quais são, então, agora seus próximos projetos? Ah, não, recentemente você também estava em Paris, né? Sim, eu e a Estela, né? A gente foi para Paris e para Grécia. Ai, que delícia! Eu fui para a Grécia, eu vi você num dos lugares que eu também tirei, bem ali, aqueles lugares chaves, assim, né? Ai, muito legal, muito lindo. Eu viajo bastante, né? Então, agora é maravilhoso viajar, porque não tem preocupação nenhuma, né? Sei que nos dias certinhos meu rendimento tá lá e eu posso fazer qualquer coisa. Esse é o diferencial, né? Porque você trabalhava, você tinha teu rendimento, mas se acontecesse alguma coisa durante o mês, alguma situação, por exemplo, você tinha a escola na pandemia, Sim, e foi bem difícil. foi Uhum. difícil, né? Foi bem difícil. Ó, eu penso nisso às vezes. Agora, nessa época que, desde que o Trump entrou no Office, foi uma época bem difícil para a escola também, porque muito aluno não queria ir para aula, o pessoal com medo, né? É verdade. É, então foi bem difícil. A ter o rendimento me ajudou até com a escola, porque eu pude, né, tá pensando, bom, Tá tranquilo, tá tranquilo, porque se acontecer qualquer coisa, eu sei que por aqui, pelos rendimentos, eu posso segurar a escola até as coisas normalizarem. E graças a exato. Deus, eu acho que agora tá tudo normalizando e as coisas voltando ao normal com isso. Uhum, é bem isso. Não, então realmente e esse também era um sonho meu, sabe, de poder dar essa tranquilidade, essa segurança para o cliente, essa renda passiva. E normalmente, quando você quer algo e você conquista algo, naturalmente você vai querer passar para as outras pessoas, né? Uhum. O Então, que eu não gosto de falar muito sobre investimento de criptomoeda para todo mundo. Eu escolho muito bem para quem eu falo, Rô, porque as pessoas têm preguiça de estudar. E uhum, aí, e eu sempre digo, se você vai investir em algo assim, estuda, estuda. Ou você investe de olho fechado, confiando na pessoa. Porque exato, eu fico morrendo de medo das pessoas encherem um saco depois. Nossa, mas caiu o mercado, isso e aquilo. Estuda primeiro, para você entender como que funciona. Investindo com você, o mercado sobe, a pessoa não ganha mais. não Mas o ganha. mercado desce, você segura as pontas também. Então, Exatamente. é bom que se a pessoa estuda e sabe o que está acontecendo, qual é o tipo de contrato com você. Né? Tem pessoas que vê o mercado subindo, não, então agora
eu vou receber mais. Então, É igual. eu percebi que o brasileiro, principalmente, ele não tem estômago para volatilidade. Não tem mesmo. Eu tinha um sistema que era variável, tá? Uhum. Era também, era clientes bem selecionados, tá? Eu tive acho que uns 3 anos que eu chamava de Clube do Milhão, que eu dava o valor variável. Teve meses que eu cheguei a dar 12, 14%. Só que toda vez que subiu, de repente ele recua. Lembra que Normal. toda vez vem uma extensão, depois da extensão vem uma retração. E aí o que Uhum. acontecia? Toda vez que dava negativo, mês anterior eles tiveram 14%. Daí no outro mês deu -2 negativo. Era uma reclamação, era uma reclamação, era uma reclamação. Até que foi ficando só uns pouquinhos. Aí quando aquele saiu, eu fechei e não abri mais. Sabe? Ótimo, ainda bem que você Eu não não precisa desse abri. estresse. Não, eu não abri mais porque eu falei, gente, eu não preciso desse estresse. Eu já fiz um sistema para que os clientes fiquem tranquilos, que eles saibam que eles podem contar com aquele dinheiro e acaba sendo bom para o cliente e bom para mim também. Porque, né, em meses de muita alta é onde realmente a gente tem aqueles lucros e aí eu faço essa distribuição, esse balanceamento, que é o que eu estou fazendo com você, que eu estou fazendo Uhum. com você, aumentando o portfólio imobiliário e fazendo as diversificações, né? Uhum. É, pois é. Agora, o que eu vou fazer também de diversificar o meu portfólio é fazer os aportes em Bitcoin, né? Porque eu quero juntar. É verdade. Ela Então, começou essa semana, gente, ó. é, E eu falo mesmo que você tem que diversificar dentro do mercado mesmo, né? Você pode investir em real, em dólar, em Bitcoin, em Ethereum, em Solana, em XRP e o SDT, né? Então são as uhum, cinco. Eu trabalho com 5 cripto e dólar. Então são 7 moedas que a gente trabalha, sabe? A gente uhum. trabalha com 7 moedas justamente para ter uma diversificação. Mas é bem isso. Agora você colocou uma nova meta dentro do Bitcoin, né? Sim, Isso aham. aí, muito bom. Então, a minha meta agora até o ano que vem é aumentar o meu aporte em Bitcoin, que eu quero fazer um plano bienal de Bitcoin. E aumentar um pouco mais o meu aporte também nos outros que eu já tenho, nos outros rendimentos, mas continuar fazendo o que eu estou fazendo para o ano que vem. Até o final do ano, eu acho que o meu projeto comercial e o outro das 4 casas, eu acho que vão estar prontos. E lógico que eu vou te mostrar tudo, eu quero te Com mandar, porque certeza. você você é o canal de bênção, né? Que Deus coloca entre a gente aqui para estar fazendo tudo isso. Então, sempre eu sou muito grata pela sua vida. Sempre que eu estou em oração, coloco a sua empresa, a sua vida, né? A gente tem que ser grata às pessoas que Deus traz na nossa vida que são bênção. E como eu te falei antes já, você foi resposta de oração. Porque eu estava na época de estar vendendo as casas. Quando as casas chegaram num valor que eu falei, eu acho que agora não vai subir muito mais do que isso. Valorizou num montante que eu acho que já está um Já tinha montante um muito retorno bom. bom. Já. E aí eu fui vendendo aos pouquinhos, assim que foram saindo os inquilinos, fui vendendo aos pouquinhos e comecei a guardar aquele dinheiro e falei, eu não quero fazer um movimento errado agora com esse dinheiro, porque eu demorei 9, 10 anos para chegar nessa valorização e eu não quero fazer um movimento errado com o meu dinheiro agora. E comecei a pedir para Deus orientação, que tudo com a orientação de Deus dá certo, né? É verdade. E aí, pedindo orientação de Deus, tudo, do nada, a Estela fala comigo sobre você. Do nada. Ela veio dormir aqui em casa, ela veio de Jacksonville para visitar. E a Estela nunca tinha comentado, ela, não, você estuda aqueles negócios de criptomoeda, né? Eu falei, estudo sobre bolsas, ações, tudo. Ela, nossa, tem uma moça chamada Rosângela, tal, não sei o que, não sei o que. Falei, não, me passa agora. Eu quero ver agora. E eu passei a noite já vendo. Então, assim. É a resposta de Deus. Então, eu sabia ali que eu não duvido muito quando Deus fala comigo, sabe? É, eu sei. Em oração, apareceu a Estela falando. Falei, com certeza.
É isso mesmo. É bem isso. Ó, a Márcia aqui, ó, tá dizendo, ó, eu tenho BTC e Ethereum, e você tem Solana também, Márcia. Super aconselho, né? Ah, é legal. Uhum. Ó, o Luciano tá dizendo assim, ó, Yasmin, você consegue comprar o seu avião com consórcio, consegue comprar lá Sim. no Brasil, né? Ah, não, aqui também, não consórcio, né? Aqui dá para financiar, eles financiam mais anos do que a casa ainda, o avião Ah, aqui. é? Uhum. E ó, Tem é um financiamento até de consórcio. 40 anos para avião. Olha, que legal! E ó, falando em consórcio, eu fui contemplada hoje, na minha Ah, que legal! terceira. Aham. Eu Que fiz, o legal! Luciano é a pessoa que trabalha nos consórcios, lá já é meu cliente há muito tempo, e ele me deu um formato de fazer um pool, uma piscina. Como chama, Luciano? Na verdade, cotas, uma quantidade de cotas. Faz um. Eu não lembro o nome que ele falou lá. Como é que é, Lu? Faz uma quantidade de cotas e você vai fazendo várias. Um pouquinho antes da live, ele me ligou: ó, você pagou. Eu paguei sexta-feira. Ele falou: ó, você pagou sexta-feira a tua terceira parcela e você já foi contemplada. Que legal! Já fui Nossa, que contemplada, bênção! contemplada Muito legal. Yasmin. Então também é outra forma que você consegue fazer dinheiro também, né? Aham, E muito legal. agora, para encerrar, porque eu tenho compromisso, a Yasmin também tem compromisso, eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas. Bom, o primeiro conselho é que não tem esse negócio de eu preciso juntar muito dinheiro para começar. Eu acho que se você espera a hora certa não existe. Eu digo isso porque quando eu tomei as decisões de fazer os investimentos que eu fiz 10 anos atrás, eu estava sozinha aqui nos Estados Unidos com meu filho, fazendo mestrado, e não era a hora certa, mas eu Uhum. sempre pensei assim: a oportunidade se apresenta para quem tem a ousadia de tomar, né? E às vezes você naquela fica, ai, não é agora e tal, não sei o quê, você acaba gastando com outras coisas que não vão construir nada. Então eu acho que fazer sacrifício às vezes para poder começar a investir é um comprometimento que você faz consigo mesmo que você não vai se arrepender. Então a primeira coisa que eu digo não existe a hora perfeita, você tem que começar da onde tá, como tá, com quanto tem e ir construindo aos poucos. A segunda, talvez, dica ou conselho que eu daria é ser frugal com as coisas, né? Às vezes a gente está no meio de pessoas que a gente precisa mostrar muito, e gastar muito para estar naquele meio. Eu sempre fui uma pessoa bem frugal com as coisas, eu não sou uma pessoa que gasto muito. Até Olha. umas semanas atrás eu liguei para minha contadora e falei, eu preciso de um profit and loss letter para o banco, para essas coisas que eu estou comprando, tudo. Ela falou, Yasmin, teu profit and loss eu faço agora mesmo. Todo o dinheiro que você ganha, você investe, eu não tenho nem o que escrever, você não tem gasto. E Uau! ela falou, eu faço em 5 minutos, o teu eu sei de cabeça. Ela falou, o teu profit and loss eu sei de cabeça. Tudo que você ganhou foi colocado em investimento de novo. Você tem o mortgage da tua casa e tem o teu carro, acabou. Você não tem gasto. Uau! Então eu acho que é, você sabe quanto eu tenho investido, e talvez se eu fosse viver de acordo com o que eu tenho de rendimento hoje, eu poderia estar vivendo uma vida de, né, Poderia. milionária, não Bem sei. luxuosa. Uma Bem vida bem luxuosa. luxuosa. Porque você tem investimento, eu não sei. Eu sei que eu vejo pagamento quase todo dia, a cada 5 dias, né? A cada 5 dias tem pagamento para Yasmin. Sim. E eu vivo uma vida muito simples, muito, muito, muito simples, sem luxo nenhum, eu e meu filho, né, não mudo nada. E também não tenho necessidade de mudar nada. Eu tenho bastante coisa ainda, metas para chegar e cumprir antes de mudar o meu estilo de vida. Mas sou bem feliz com o jeito que eu vivo simples. Então, acho que ser frugal ajuda muito a pessoa a prosperar também. Uhum. É, E só agora você falou do teu filho, você também está fazendo algo para o seu filho, não tá? sim, então meu filho joga futebol também e agora, em junho, ele passou 2 semanas jogando no Arsenal, lá na Inglaterra, que era o sonho dele. Uau! Não, julho, 2 semanas de julho, ele passou o aniversário dele jogando no camp do Arsenal, que é o time favorito dele, e é um camp super caro e que talvez eu não teria feito se não fosse, né, se eu não tivesse a seguridade dos investimentos. E foi maravilhoso poder proporcionar isso para ele, porque, né, essas coisas, essas experiências, eu acho Com que certeza. não tem Não tem dinheiro. preço. O dinheiro paga porque é caro, mas são coisas que ele vai lembrar pro resto da vida dele, né? Muito legal. Yasmin, olha, muito obrigada.
Muito obrigada por você ter participado. Ela mandou um videozinho ali para mim, dela pilotando. Eu falei, o quê? Não, eu quero saber, mas não vai contar só para mim, você vai contar para todo mundo. Com Muito certeza. legal, eu te admiro muito também. É recíproco, Rô. E realmente, a gente acaba se identificando, né? Uhum. Pela ousadia mesmo. Então, sou muito grata também por você ser minha cliente. Espero um vídeo dos 7 anos também. Eu posso comprar de novo, vou ganhar de novo, Rô. Claro, aí Vou acho que ganhar de novo. é isso aí, pode fazer sim, que agora são os 7 anos. E eu, E se alguém aqui estiver assistindo, quiser me perguntar no privado, não quiser perguntar aqui, né? Que às vezes a pessoa não quer, pode me chamar. Meu perfil é privado, mas se mandar lá request para mensagem, eu acho que aparece. E com prazer eu respondo, porque não é puxando sardinha para Rosângela, não, mas eu sou bem privada com o meu círculo de pessoas que eu confio. E hoje em dia, a Rô é uma pessoa que, se eu tivesse talvez que deixar um testamento no nome dela, eu deixaria. Porque é uma pessoa amém. que eu confio de olhos fechados. É uma pessoa de Deus, uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito sábia no que está fazendo, tem muito conhecimento. E nesse mundo de investimentos, eu não confio, às vezes, nem em banco. É muito difícil você achar alguém que você possa confiar como a Rosângela. Então, se Amém. alguém quiser me chamar para conversar no privado e sair depois, a gente conversa no privado também. Oh, Davi, que coisa legal. Vamos viver bem o que a Rô vai nos proporcionar. Também sou muito grata em vista. Amém. Gente, eu também sou muito grata a vocês, porque é aquilo que eu sempre falei, é o sistema win-win. Eu ganho, mas vocês também têm que ganhar. Vocês ganham, mas eu também ganho. E a gente vai crescendo. E esse é o objetivo, de transbordar na vida das pessoas. Com Yasmin, muito certeza. obrigada. Obrigada por você ter aceitado. Eu sei que sua agenda é mega corrida. A gente falou, a gente vai fazer uma live num tempo menor, mas a gente vai fazer. Muito obrigada, Obrigada tá? a você, Rô. Um beijão, fica com Deus. Deus abençoe sempre sua vida, suas empresas e tudo que você faz. Amém, amém. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. A gente tomou um cafezinho muito rápido, mas daqui a Foi. pouco a gente se encontra. Você vem para Miami, eu tô devendo uma visita para você aí, né? Também, mas aí quando for também eu quero ver se conhecer a Márcia também, pessoalmente, que a gente só no grupo de mentoria, eu nem acabei nem conhecendo a Ah, Márcia é ainda, né? verdade. Você vai amar ela. Então Então tá tá bom. bom. Um Um beijo, beijo. fica com Deus, Beijo, Rô. gente. Meninas, eu vi que entrou um monte de gente depois. Vocês entraram atrasadas, eu sei que na verdade a gente começou antes, mas o que eu recomendo? Reveja desde o início. Porque a Yasmin tem muita coisa para compartilhar para vocês entenderem, para abrir a mente de vocês, para vocês entenderem o que ela fez. Então, reveja essa live desde o início, tá bom? Obrigada, Luciano. Obrigada, Tchau. Márcia. Um Tchau, tchau. Boa beijo. noite. Tchau, Tchau, tchau. gente. Deus abençoe. Amém.